Olá, meus amigos do Bikes e Camelos. Estamos aqui hoje para contar mais uma história de um ciclista famosíssimo, talvez um dos ciclistas mais famosos dos últimos 25 anos, um ciclista que ainda, tendo falecido já há 20 anos, há quase 20 anos, se mantém vivo na memória dos fãs. Vamos falar de Marco Pantani. Enquanto roda a vinheta, inscreva-se no canal. Essa bicicleta que nós temos aqui é uma Bianchi M Alloy Pro Reparto Corse. Reparto Corse é a divisão de competição da Bianchi e é a que faz as bicicletas mais legais, as bicicletas top. Essa daqui não é exatamente idêntica à bicicleta que o Marco Pantani usava, mas todo mundo que vê essa bicicleta nessas cores, com esse selinho, etc., vai lembrar de Marco Pantani. Marco Pantani é um ciclista que tem uma história cheia de altos e baixos. Marco Pantani teve uma carreira meteórica, ganhou provas fantásticas, era fantástico como escalador, mas também ele tem um final extremamente trágico que nós vamos ver ao longo deste capítulo ou do próximo capítulo. Marco Pantani, se você analisar a carreira dele, talvez você fale, puxa vida, mas parece que ele não ganhou tantas provas assim e tal. Marco Pantani ganhou apenas um Giro de Itália e um Tour de France. Como que hoje ele é tão famoso e tão vivo na memória das pessoas? Ele é famoso principalmente porque ele tinha uma estética diferente, ele pedalava diferente e ele era principalmente um escalador. A Itália tinha tido o último escalador ainda nos anos 50, com Fausto Coppi. Fausto Coppi, como vocês sabem, já falamos aqui em outros capítulos, ele falece no final de 1959 e desde então a Itália tinha tido campeões, diversos campeões, mas ela não tinha ainda tido um escalador do porte de Marco Pantani. Marco Pantani era simplesmente o escalador nato. Ele era franzino, ele pedalava muito forte e ele não ia bem nem em contrarrelógio e nem em etapas de planície. Ele só ia bem em etapas de montanha, na subida, e também ele tinha uma característica que talvez pouco se lembre, mas quem viu as corridas dele não vai esquecer. Ele descia muito bem também. Então, Marco Pantani, qual que era a estratégia dele? Bom, claro, atacar nas grandes subidas do Giro e do Tour, nas principais subidas, aquelas mais míticas, emblemáticas, era nessas que ele atacava, e também, como ele sabia que ele não conseguia manter o passo no contrarrelógio, etc., ele tinha que tirar a diferença já nas etapas de subida. Então ele atacava, às vezes, 2, 3 subidas antes da chegada. Quando a chegada na subida, Marco Pantani atacava várias subidas antes para poder ganhar tempo em cima dos outros ciclistas nas várias subidas. Ele não deixava, era difícil ele deixar para a última subida, embora ele também tenha ganhado provas atacando apenas na última subida. Marco Pantani começa a correr. Aos 11 anos de idade, ele começa a participar de um clube ciclístico na cidade dele e ele era bem diferente daquela característica que ele vai adotar depois, que todo mundo vai conhecer o Marco Pantani por aquele cara de cabeça raspada, às vezes, muitas vezes de cavanhaque, brinco na orelha e bandana na cabeça. É essa a figura que ele vai ficar conhecido. Mas, curiosamente, ele começa a correr novo, e ele tem bastante cabelo encaracolado e tal, mas ele passa por um problema de calvície logo em seguida e ele acaba, quando ele começa a correr forte mesmo, que é lá pelo ano de 93 que ele começa a correr como profissional, ele já está bastante calvo. Marco Pantani teve uma personalidade turbulenta, complicada. Tem um livro, inclusive, que fala, que no título diz assim, Marco Pantani, um homem em fuga. Marco Pantani sempre teve problemas assim de personalidade, de depressão, mas vamos pular o início da carreira dele. Ele, como qualquer pessoa, ele ganha algumas corridas, tal. Depois ele corre 3 vezes o Giro Sub-23. Na primeira ele chega em terceiro no ano seguinte ele chega em segundo. Depois ele ganha o Giro Sub-23 e em 93 ele se profissionaliza. Ele se profissionaliza e vai correr pela equipe Carreira. Na equipe Carreira, primeiro ano, ele corre o Giro de Itália. E no Giro de Itália ele não consegue chegar, ele tem que abandonar na 18ª etapa porque ele tem uma tendinite. Ele também não ia fazer
grande figura nesse Giro de Itália, porque ele foi para trabalhar de gregário de Claudio Chiappucci, que era o capitão da equipe Carreira. No ano seguinte, 1994, aí sim ele já vem com mais força e vai correr o Giro da Itália, que sempre vem antes do Tour de France, e no Giro da Itália ele já começa a colocar as asinhas para fora, ele já mostra a que veio. Ele simplesmente, numa etapa de montanha que larga na Áustria, mas que chega em Merano, na Itália, ele simplesmente deixa todo mundo para trás e coloca em crise na montanha, Miguel Indurain. Miguel Indurain era o grande ciclista dos anos 90. Miguel Indurain ganhou o Tour de France 5 vezes, de 91 a 95, 5 vezes seguidas. Também ganhou o Giro de Itália, etc. 2 dias depois, ou um dia depois, acho que essa foi a 14ª etapa, na 15ª etapa, ele vai ganhar de novo na cidade de Aprica. Ele ganha e nessa etapa eles subiram o Mortirolo. O Mortirolo é um monte super épico, é um monte famosíssimo, símbolo também do Giro de Itália, e ele ganha as 2 etapas principais desse ano, deixando para trás ciclistas muito fortes, muito famosos, entre eles Miguel Indurain. Logo a seguir, ele vai para o Tour de France, e no Tour de France ele faz um 3º lugar na classificação geral e ganha a malha branca, a camisa branca de melhor jovem, embora nesse Tour de France ele ainda não ganhe nenhuma etapa. E aí começam os problemas do Marco Pantani. No ano de 1995, no dia 1º de maio, Marco Pantani, enquanto treinava para o Giro de Itália, que ia começar dali a alguns dias, ele é atropelado por um carro e ele não pode correr o Giro da Itália. Ele fica em restabelecimento por alguns dias, mas ele consegue ir para o Tour de France daquele ano, de 1995. E no Tour de France, ele ganha 2 etapas e acaba fazendo o 3º lugar na geral. Esse Tour de France de 95 foi ganho por Miguel Indurain e ele simplesmente coloca Miguel Indurain de novo em dificuldade em algumas montanhas e vence no Alpe d'Huez. Alpe d'Huez é uma das montanhas mais míticas do Tour de France e, curiosamente, esse é um dado muito interessante, até hoje nós estamos aí quase 25 anos depois, né? Quase 30 anos depois, né? Mais de 25 anos depois, ele ainda é o recordista de subida do Alpe d'Huez. Ninguém bateu ainda até hoje o tempo do Marco Pantani no Alpe d'Huez. Ainda no final do ano de 1995, na corrida da Milão-Turim, Marco Pantani está correndo e entra um carro no circuito da prova. Ele é atropelado de novo e dessa vez ele se machuca bastante. Ele esmaga a perna esquerda, ele bate de frente com o carro, esmaga a perna esquerda, tem fratura da fíbula e da tíbia e simplesmente ele vai ficar do final de 95 e durante todo o ano de 96 sem participar de nenhuma corrida. Como eu falei para vocês, glória e tragédia. Ganha etapas fantásticas e depois tem acidentes que o tiram por um longo tempo. 96 foi um ano perdido para Marco Pantani. Não participou nem do Giro e nem do Tour. Quem viu esse acidente do Marco Pantani temeu pelo final da carreira dele. Foi um acidente de fato muito sério, mas surpreendendo a todos e talvez até milagrosamente, em 97 Marco Pantani está de volta para correr e vai para o Giro da Itália. Quando ele chega no Giro da Itália, ele está correndo uma determinada etapa e ele cai novamente. Dessa vez é um gato que entra na corrida, o gato derruba diversas pessoas, diversos ciclistas, e ele termina inclusive a etapa, mas de todos aqueles que caíram, só um acaba se machucando seriamente e tem que abandonar o Giro de Itália. Marco Pantani, de novo, a carreira dele, como eu disse, ela vai nessa de altos e baixos. Recuperado desse acidente que ele teve no Giro de Itália, ele vai logo a seguir para o Tour de France e ele ganha de novo 2 etapas do Tour de France. Ele faz um bis no Alpe d'Huez, que ele já havia ganhado anteriormente, faz um bis no Alpe d'Huez e ganha também em Courchevel. Ele não tem uma classificação boa, ele fica abaixo, não fica entre os 10 primeiros, mas ganha 2 etapas míticas. 1998 é o ano mágico do Marco Pantani. Ele simplesmente chega e de cara ganha o Giro da Itália, onde ele vence 2 etapas, principalmente a etapa de Piancavallo, que é um monte monstruoso que ele ganha, e ganha o Giro da Itália. E vai para o Tour de France. No Tour de France, ele encontra
com o Jan Ullrich, que Jan Ullrich tinha ganhado o Tour de 97, e agora Marco Pantani, que não é um ciclista de andar em retas, como nós falamos, não é um ciclista de contrarrelógio, ele tem que tirar toda a diferença nas montanhas. Marco Pantani tinha um jeito totalmente diferente de pedalar, e isso era uma das coisas que marcou muito na carreira dele. Marco Pantani subia fora do selim, né? Quando a maior parte dos ciclistas sobe sentado no selim, ele subia fora do selim e com a mão na parte de baixo do guidão. Ele subia numa posição de sprint. Ele subia na mesma posição que todo ciclista sprinter, ele sprinta fora do selim com a mão na parte de baixo do guidão. Ele subia assim. E ele subia tão rápido que parecia que ele estava sprintando a montanha inteira. Era uma característica dele. E nesse Tour de 98 é o ano que tudo acontece. É o ano que a Itália enlouquece com Marco Pantani. A Itália inteira se rende ao carisma de Marco Pantani, porque ele era a grande esperança dos italianos. Ele já tinha dado um show no Giro da Itália e vem para o Tour de France para enfrentar Jan Ullrich, que era o campeão do ano anterior. E ele, logo no prólogo, de 189 ciclistas, ele faz 181º. Ele só ganha de 8 ciclistas e chega atrás de todo mundo, ou seja, ele já começa no prejuízo, o Tour de France de 98. E depois, numa etapa no meio desse Tour de France de contrarrelógio, ele vai perder 4 minutos para o Jan Ullrich. Então ele tem que tirar tudo nas montanhas. E é justamente nas montanhas do Tour de France de 98 que ele vai dar um show. Nós ainda vamos fazer um capítulo para mostrar cada uma dessas montanhas que ele subiu. Hoje é difícil de mostrar aqui. Nesse tour, ele encara nas montanhas o Jan Ullrich. E ele vai vencer o Jan Ullrich no Col du Galibier. Col du Galibier, talvez, nós já falamos aqui no episódio em que falamos do Fausto Coppi e do Dino Bartali. Nós falamos dessa montanha também muito emblemática. Ele ganha no Col du Galibier e ganha também no Les Deux Alpes. Ou seja, ele massacra nas montanhas e acaba ganhando o Tour de France de 1998. Nesse momento, Marco Pantani é o ciclista mais famoso do mundo e é a esperança da Itália para ganhar vários Giro e vários Tour nos próximos anos. No ano seguinte, de 99, ele virá ainda mais forte para o Giro de Itália, ele virá com todo o gás para o Giro de Itália, mas essa história nós vamos contar no próximo capítulo. Eu espero que você tenha gostado desse início da nossa conversa. Não perca o próximo capítulo, porque se aqui nós mostramos o ciclista tendo esse momento de glória dele, infelizmente, no próximo capítulo, ele vai passar por uma série de dificuldades e que vão trazer um fim trágico para a vida dele.